Salve família, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, eu vi um vídeo agora da Xuxa que eu digo, não, vou assistir Gloob Gloob pra lembrar do passado, da infância, pra eu poder respirar melhor, porque a gente fica indignado com tanta hipocrisia, família. Antes de eu prosseguir, né, você seja muito bem-vindo, você que tá chegando agora e você que já acompanha o canal, muito obrigado, meu irmão, que é por pessoas como você, e a gente continua aqui até hoje. Vamos ver o que é que a excelentíssima rainha dos baixinhos falou aí sobre votar no Bolsonaro, tá certo? Vamos ver aí. Que não estão ali porque elas querem estar, porque elas devem estar. Aquilo é exploração sexual de criança e de adolescente. E vai continuar existindo se homens velhos, nojentos, continuarem falando e fazendo isso. Você pode dizer, mas ele não fez nada, ele só falou. Será? Será? Para mim, pensar, eu não quero me calar. Eu não vou me calar. Eu estou aqui como mãe, pedindo a você, que é mulher, você que é mãe, você que é avó, por favor, não deixe passar isso em branco. A gente não pode continuar passando a mão na cabeça dessas pessoas que falam isso e nada acontece. A gente tem que denunciar, sim. Se você tiver fotos, tiver como denunciar e não denunciou, não fez nada, você também é culpado. Se você olhou para uma menina de 13, 14 anos e achou bonitinha, você é culpado, sim. Para a gente parar isso, ou diminuir isso, ou não diminuir tudo isso que eu estou falando e dar muita força para a dor de cada mãe, para a dor de cada mulher, para a dor de cada criança, cada adolescente que passa por isso, não vote nesse homem. E não deixe isso por menos. Vamos gritar, vamos falar por essas meninas, por essas crianças, por essas adolescentes. E é óbvio que pedofilia é crime. É óbvio que é não a pedofilia. Mas ele não transou, Xuxa, então não é pedofilia. Será? O que esse cara fez em mim? Ele não transou comigo. Mas ele achou que o fato de eu estar de camiseta e bonitinha pintou um clima. Ele se viu no direito de chegar perto de mim e me tocar. Será mesmo que isso, aos seus olhos, não é crime? Eu acho que não é dizer não à pedofilia e que pedofilia é crime. Eu acho que é dizer não para tudo isso que você viu e ouviu algumas vezes ele falando. E agora outras pessoas estão dizendo, mas ele já se desculpou. Ah, não, ele já falou que não quis dizer isso. Ah, mas ele já falou outra coisa. Não. Eu nunca vou esquecer o que ele falou. Eu nunca vou esquecer. E você vai? O meu voto para ele é não. O meu voto, ele nunca vai ter. E você vai dormir com essa? Sabendo que votou nele porque não quis votar em outra pessoa? Família, sério que eu fui assistir Gloob Gloob, porque eu vou dizer pra você, viu? Oxê, tá nem chovendo. É surreal. Eita, o certo era eu olhar o óleo, né? Deixa eu olhar o óleo. Há uns dias que eu não andei desse carro. Cadê aqui? Vamos olhar o óleo. O nível do óleo, família, antes de sair.
Até porque a gente vai por mato. Já é acho que 2 horas da manhã. Olha o óleo. Aqui aparentemente tá tudo legal, tudo beleza. Mas como eu ia dizendo, família, um pedacinho mesmo. O primeiro você descarta, tá certo? Quem for marinheiro de primeira viagem. Eita, família, eu queria saber, queria ser uma mosquinha pra ver o que é que vocês estão pensando depois de ver a dita rainha dos baixinhos se meter em política. Família, Xuxa, que tem o passado que tem, né? Que se tivesse o mínimo de simancol, deveria dizer assim, ó, eu não vou tocar nesse assunto não, porque o meu teto é de vidro. Eu fui uma pessoa que gravou imagens, filmes com crianças que é no mínimo, né, questionável. Eu dançava de frente para a criança, se arreganhando toda, com roupas, no mínimo, para não ser muito pesado, vulgar, né, inadequadas para usar com criança. E ela fazia isso. Então, se eu tivesse um passado desse, família, eu dizia, olha, esse assunto eu vou ficar na minha, tá certo? Porque é muita cara de pau de minha parte, se eu for falar. Né, família? Agora que a gente chegou, pronto, deixa ele esquentar um teco. Bom, família, já estamos aqui, tá quentinha já. Painel que é bom, nada de ligar, né? O carro quando fica velho vai criando vontade própria. Mas seguinte, família, a gente tem que entender, né, para entender essa atitude da Xuxa. Porque vamos parar pra pensar, porque uma pessoa que já tá em fim de carreira, que essa é a verdade, não é pra ofender não, mas ela tá em fim de carreira, já tá realizada, tudo que queria conquistou, né? Apesar que você sabe, né, tem certas coisas que a gente conquista de certas formas que não dá aquele prazer que é merecido, sabe? Tem muita diferença se você conquistar as coisas de uma maneira e de outras maneiras. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Vamos entender por que é que uma pessoa como Xuxa, né, sai lá do palácio dela pra se meter nessas coisas. Porque é essa inquietação dela. Você tem que entender, meu irmão, o contexto geral da coisa. Se a gente voltar na época que Xuxa era a famosa rainha dos baixinhos, a gente vai entender como a coisa funcionava na cabeça das pessoas. A alienação hoje é grande, mas naquele tempo, família, infelizmente era maior, porque as pessoas nem sabiam que estavam alienadas. Hoje tem um ou outro esperto que é de, ó, isso aí é alienação. Mas naquele tempo não tinha-se nem isso. Era o verdadeiro grande império da grande mídia. Era o reinado. Uma alienação tão grande que, pleno domingo, horário nobre, você tinha uma criança de 5 anos, quase nua, né, com mini saia, semi-nua, rebolando em cima de uma garrafa e todo mundo, ó, batendo palma e olhando qual criança rebolava melhor. Acontecia isso no programa do Gugu, acontecia no programa do Faustão, né? E a alienação tão grande que a população não achava isso normal, ao contrário, achava isso um show. Sushi erótico na Globo. Mas quem não lembra disso? Essas coisas a gente não pode esquecer. Então a alienação ali era muito grande. O que eles diziam era verdade absoluta. Passou na mídia, era verdade. E a gente vem lutando, vem combatendo com isso. Há pouco tempo, né? A gente vem combatendo isso. Há pouco tempo nasceu o quê? O pensamento conservador. Pensamento esse que era jovem ainda. É muito novo. Certo? E que aí, por ser jovem, eles achavam que não ia ser isso tudo, que logo logo as pessoas iam se cansar, ou que a influência deles era tão grande que isso não podia vingar. Aí foi aí que eles se enganaram. Cada vez mais pessoas viam. O próprio brasileiro se convencia que o pensamento que ele tinha dentro de casa, quando ele via aqueles absurdos, outras pessoas também tinham. E aí foi
rolando essa conscientização. Os canais como o nosso foram crescendo, páginas, blogs, e a internet foi ficando com essa forma, né? Que é um espaço, até então, pelo menos até uns 2 anos atrás, a gente podia dizer que era democrático, né? Qualquer um podia vir aqui e expor suas ideias. Hoje eles estão tentando mudar isso. Então, se o pensamento da população mudou, família, coisas que a mídia gostava de fazer e queria continuar fazendo, porque faz parte de uma agenda que vem de fora, global, eles não estão conseguindo fazer. Porque você pensando da forma que você pensa hoje, meus irmãos, assistindo um conteúdo como esse aqui, você acaba não permitindo que essas ideias ultra, como eles gostam de falar, né? Ultra... Até esqueci a palavrinha, rapaz. É como se fosse pra frente, né, família? Vocês falam aí no comentário, me deu um branco agora. Ultra liberal, né? Essas ideias, elas estão sendo substituídas por um pensamento que eles classificaram como retrógrado, uma ideia do passado. Nós estamos querendo voltar ao passado. É assim que eles veem você, meu irmão, que é conservador, que ama a moral, os bons costumes, a família tradicional. Porque para nós só existe uma família, né? Igrejinha. Então, por conta disso, para voltar aquele império, eles precisam primeiramente eleger um cara como Lula. Porque Lula vai trabalhar todas essas pautas de novo e criar leis, como já está fazendo aí, para censurar a tua opinião, que é o que está acontecendo. A Jovem Panos aí, quantos vídeos eu fiz criticando a Jovem Panos? Apelidei ela inclusive de Jovem Panos antes de muitos chamarem. Quando eu vi Jovem Pan, só botei panos. Falava isso aqui o tempo todo. Mas eu nunca quis que os caras fossem censurados por nenhuma autoridade. Eu dizia simplesmente, tem coisas que acontecem que eles deveriam noticiar como a coisa é, e não fazer essa ginástica mental na cabeça das pessoas. Foi aqui que mataram aquele menino, foi? Foi. Aqui é bem perigoso, família. Aí, meus irmãos, até me esqueci do que eu tava falando. Foi do que eu tava falando? Da Jovem Panos, né? Era a população se conscientizar, porque se você fica mentindo todo dia, as pessoas vão vendo, comparando aquilo ali com os fatos e vendo que, ó, no mínimo isso aí é duvidoso. E aos poucos, pode até demorar, mas vai acontecer. O maior exemplo disso é a própria Rede Globo. Quantas manipulações o Jornal Nacional fez? Saiu agora na mídia que eles perderam, né, vergonhosamente, o Jornal Nacional perdendo para as mídias regionais. A audiência de algumas mídias regionais foi maior do que a do Jornal Nacional. Então o que é que está acontecendo? O povo escuta tanta mentira que uma hora vai entendendo o que realmente está acontecendo, meus irmãos. Então não precisa juiz vir e derrubar conteúdo de ninguém, porque isso é uma coisa entre a população, o público e a pessoa que está fazendo o negócio. Ah, mas está difamando? Já tem os meios legais. Se você disser que alguém cometeu um crime sem essa pessoa ter cometido, já tem os meios legais para você processar. Então esse vitimismo todo que a Xuxa fez ali para tentar sempre sensibilizar a população já mostra esse desespero, porque eles sabem que o Lula é a peça essencial para que eles possam voltar a fazer aquela manipulação. E quando alguém criticar, quando alguém apresentar o outro lado que a maioria da população está pensando, isso seja criminalizado. Então é por isso que é essa briga toda para eleger o Lula. É simplesmente isso, família. Como eu disse a vocês e tenho repetido aqui nos vídeos, isso se trata de um plano não nacional, não um projeto particular do PT, mas se trata de uma forma de governar que é global. O Lula está totalmente dentro dessas agendas, tanto é que você não viu outro presidente se chamar de o cara, né? Ainda mais pelo presidente na época dos Estados Unidos, o Barack Obama. E por que que o Lula foi chamado de um cara? Foi chamado de um cara porque conseguiu propagar a agenda e ainda deixar o povo satisfeito dentro da agenda. Então é realmente o cara. É
como algumas paródias brincam, né? Eu até, pra você ver, família, o vídeo que aquela paródiazinha do balão mágico que eu tinha feito, o primeiro vídeo que eu fiz ainda tá aí, mas eu já coloquei a paródia em outro vídeo, já não passou. Quer dizer, família, assim, é surreal o que tá acontecendo. Tô achando o farol desse carro mais fraco. Tá onde, mano? Ele era mais forte. E hoje tá frio, família. Frio demais. Até a lua tá se escondendo, ó. Então você não acha, família, que a atitude de Xuxa e de outros artistas aí, que é uma atitude desesperada, é por acaso, entende? Não é por acaso. Nunca foi por acaso, a verdade é essa. É uma tentativa deles, desesperada, de fazer com que o cenário volte a ser como era antes. E é possível fazer isso, a gente achava que não. Que se derrubasse um vídeo, outra pessoa postava, mas aí eles vão pra cima das redes sociais, família, obrigando elas, através de multa da força da justiça, a elas mesmas apagarem os vídeos. Com a invenção dos algoritmos, isso é possível. Então, se o povo não abrir os olhos, se o povo não entender o que está acontecendo, a censura vai voltar. É impensável isso, mas ela vai voltar como já foi antigamente, como é nos governos comunistas. Isso vai voltar aqui no Brasil. E tá acontecendo de uma maneira, família, que não dá nem pra discutir, né? Eu sei que tem gente que, mas eu não concordo, eu não interpreto os fatos dessa forma, mas esses aí realmente não tem outra interpretação, porque são fatos mesmo. São fatos mesmo, meus nobres e queridos irmãos. E como a gente fala, contra fatos não há argumento. Um particular do vídeo da Xuxa que você acabou de ver, é que você vê de fato que ela, como ela já tá cansada, né? A voz já tá ficando rouca. Você vê uma pessoa realmente cansada e aí você pergunta, mas continua com essas maldades, por quê? Porque fica tentando induzir o povo ao pior. Você vê que ela tanto sabe que é pior, que meio que ela nem fala, nem cita o Lula, né? De votar no outro, pra não votar no outro. Ora, se não tem vergonha do seu candidato, por que é que não diz o Lula? Falando do Lula, Xuxa. Uma hora dessa aí tem gente parado na esquerda, família. O brasileiro gosta da esquerda, viu? Mas realmente é uma coisa a se pensar. Eu vou deixar pra fazer esse vídeo, né, depois dos resultados da eleição, que eu já tenho ideia do que vai acontecer, mas a esperança é a última que morre, né, família? A gente vai fazer a nossa parte. Então é isso, família. Vou encerrando por aqui. Deixa... e vocês não vão escapar, não. Mas não vão mesmo. Por causa da dona Xuxa, por causa desse vídeo, eu tive que assistir a porcaria do Gloob Gloob. Então você que tá vendo esse vídeo, você também vai ficar com a música do Gloob Gloob na sua cabeça por umas boas horas. Então, se liga aí no som. Gloob Gloob, Gloob Gloob.